Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. E agora nós temos a nossa entrevista do dia. Contamos com a presença aqui nos nossos estúdios do médico veterinário Márcio Adami, há muitos anos atuando aqui no município de Serafina Correia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da Rosário. É um prazer novamente estar aí com vocês. E estamos aí, né, para dar algumas informações, conversar um pouco sobre esse problema aí que tanto acomete os rebanhos leiteiros nesse momento. E felizmente, pelo menos a tendência de agora, Márcio, é que essa seca, essa escassez que nós tivemos, que afeta diretamente o gado leiteiro, ela dê uma trégua e que chegue a tão esperada chuva como vem acontecendo aí nos últimos dias. Nós esperamos aí, apesar do prejuízo causado até agora, as lavouras, boa parte das lavouras teve um prejuízo grande, uma diminuição de volume, qualidade, mas a partir de agora alguma coisa ainda se salva, né? E na questão dos rebanhos aí é importante que essa temperatura se mantenha um pouco amena, né? Não com esses extremos aí como estava nos últimos dias aí, que realmente traz muitos prejuízos de ordem produtiva e reprodutiva para os rebanhos. Márcio, é necessário traçar algumas estratégias em relação ao controle do estresse térmico das vacas durante esse período. Os nossos rebanhos, na verdade, Marcos, a base é holandesa, né? São taurinos, então é uma raça que sente muito o calor. Então o bovino ele tem uma zona de conforto. E aí tem várias informações aí que dizem que a zona de conforto aí do bovino da raça holandesa seria de 0 a 16 graus. Então quer dizer que o que for abaixo de 0, quando essa temperatura for abaixo de 0, ele vai estar em estresse térmico. E se for acima dos 16, também vai estar em estresse térmico. E o animal em estresse térmico, ele tende a regular esse estresse com alguns mecanismos, né? Como o bovino ele vai regular essa temperatura, né? A sua temperatura através da respiração, ele vai ter um gasto de energia muito grande para regular essa temperatura, vai aumentar o seu batimento cardíaco, vai aumentar os movimentos respiratórios, né? E isso vai ter um gasto de energia. E esse gasto de energia não vai para a produção e, consequentemente, você vai ter uma baixa na produção. Quando o animal está em estresse térmico, ele vai baixar o consumo porque ele não quer produzir calor. Então, isso é uma maneira que o bovino acha de se defender, né? Contra o calor, contra o estresse. Então, baixa o consumo, diminui a produção de calor, consequentemente, baixa a produção. E isso que a gente viu nesses últimos dias aí, né, relatos e indo a propriedades, né, vamos dizer, a sobra de alimento no coxo, muitos animais em pé, respirando, movimento respiratório aumentado, boca aberta, língua para fora. Isso, na verdade, muita salivação, muito consumo de água. Então, isso são sinais, né, do estresse térmico. Isso que a gente via nos últimos dias. Então, algumas propriedades já estão mais preparadas e mais equipadas para passar esses momentos, né? Então, as estratégias são a utilização de ventiladores, né? Com uma certa quantidade de vento, de metros de vento por segundo. A utilização de pulverizadores, né? A utilização de água. E aí com ciclos de água e vento. Para quê? Para que você encharque essa vaca e o vento dissipe esse calor, né? Então, é importante, se vai utilizar água, que utilize quantidade suficiente de água para que realmente tire o calor da vaca e não cause um problema. Porque se você colocar água na vaca e não botar vento, vira que nem uma panela de pressão.
a vaca, não vou dizer que ela vai explodir, mas ela vai ter um estresse maior. Então essa é uma das maneiras. Naqueles rebanhos onde não se tem, ou são rebanhos a pasto ou a semi-confinado, o importante é que se tenha sombra em quantidade, né? E tanto em volume de sombra e espaço para que essas vacas não fiquem amontoadas e aí tu cause outro problema, como mastites e problemas de casco, enfim. Mas que tenha sombra em abundância, água disponível em quantidade, e isso a vaca vai aumentar o consumo. Então, já colocando assim, tipo, uma vaca em condições normais, depende da produção, do seu tamanho, do seu peso, do seu metabolismo, uma vaca pode tomar até 120 litros de água por dia. Uma vaca em estresse calórico, essa vaca pode tomar até 190 litros de água por dia. Então, realmente é um volume grande, tem que ter água à disposição, água limpa, né, em quantidade. Também, nesse ano, nesses últimos meses, pasto, na verdade, o pasto não tinha, né? Então, se tivesse pasto nesse momento de calor, essas vacas deveriam ir a pasto durante a noite, ou nas horas mais frescas do dia, no começo da manhã, no final do dia, começo da noite. Então isso também é uma estratégia. Colocar nesses locais aí de sombreamento, se tiver, como são rebanhos semiconfinados também, com suplementação, colocar suplemento, colocar silagem nesses locais onde as vacas estão na sombra, estimulando o consumo, porque realmente baixa muito o consumo, né? Isso aí, a gente tem visto aí quedas de produção em torno de 20 a 25%, então assim, colocando assim perdas de 3 a 5 litros por vaca dia, né? Isso realmente é bastante significativo devido a essa baixa de consumo, né? Que a vaca diminui o consumo em termos de 20 a 25% do seu consumo diário de volumoso de matéria seca. Então, realmente, tudo isso são efeitos deletérios do calor. Um outro ponto, e que vier sentido por mais tempo ainda, é a questão reprodutiva, Marcos, né? A gente sabe que nessas épocas, nesses estresses calóricos, aí a gente tem um problema a nível de ovário, né? O oócito, aquele que vai evoluir para ser o óvulo da vaca, ele é prejudicado. Então você tem uma taxa de concepção diminuída também pela qualidade desse oócito, por esse efeito de estresse calórico. Então o oócito de má qualidade, ele vai ser esse problema reprodutivo, essa baixa na concepção, ela vai ser sentida até o mês de abril, para ter uma ideia. Então as vacas começam a emprenhar melhor a partir de maio. Então agora é muito ruim a reprodução do rebanho leiteiro. Então isso muito produtor sente, muito produtor já está acostumado, alguns, né, ainda não tem muita essa percepção, mas realmente nesse período se tem baixa na produtividade de leite e efeitos na reprodução. Então tudo aquilo que for feito para amenizar, né, esses efeitos deletérios do estresse calórico ameniza os prejuízos. Márcio, nesse período que nós tivemos, infelizmente, essa estiagem forte, praticamente 3 meses, aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde açudes secaram, onde houve sérios problemas de abastecimento, seja na cidade, seja no interior, há relato por parte dos produtores de perda de animais? Olha, Marcos, a gente não teve, graças a Deus, a gente não teve efeitos, notícias e também não acompanhou, não teve nenhum relato de perda de animais. Até porque é uma região também, a nossa região já é uma região um pouco mais evoluída nessa questão, tanto na questão da alimentação, na questão dos reservatórios de água. Então, tanto por parte do produtor quanto por parte do poder público também, né? Então, muitas propriedades, devido a outros episódios
já se prepararam também com poços artesianos, tem os poços artesianos comunitários. Então, graças a Deus, no nosso município ainda não tivemos esse relato de falta de água para animais, né? Morte de animais por falta de alimento, por falta de água. E também porque o produtor também, ele vendo essa situação com baixa de volumoso nas propriedades, né? Lavouras não produzindo, teve um descarte muito grande de animais. Isso a gente viu, né? Então, durante esse período aí, os produtores, aqueles que têm um bom controle sobre o rebanho, né? Aquelas vacas improdutivas, vacas que não emprenham, vacas com mastite, vacas com baixa produtividade, animais improdutivos foram animais que foram para frigorífico. Então isso também é uma maneira que o produtor encontrou de diminuir essas perdas, né? E também de diminuir todo esse prejuízo aí que essa estiagem, que essa falta de chuvas aí trouxe nesse período. A tendência agora é que haja uma normalidade, Márcio. A partir dos próximos dias, com a chegada da chuva, podemos ter uma normalidade em relação ao gado leiteiro. O que a gente já viu aí, que essa chuva ela foi maior, ela atingiu uma região maior. Então algumas lavouras aí em estágio menos avançado conseguem se recuperar mais, né? Então aquelas outras que estavam no estágio vegetativo mais avançado conseguem ainda dar uma pequena recuperada, aumentar a umidade da planta, né? E outra questão é a questão da temperatura. Então fica mais ameno, entendeu? O rebanho, o gado consegue andar melhor numa situação de temperatura mais amena, né? Então o prejuízo em termos de produtividade também, a produtividade começa a aumentar um pouquinho, o consumo aumenta, então tudo já começa a ficar diferente com a volta da chuva e a temperatura mais amena. O trabalho de vocês é muito importante, principalmente nesse momento que a gente está passando, com orientações, com acompanhamento que vocês fazem nas propriedades. Tanto na nossa parte veterinária, também a parte agrícola também, né? Visitando essas propriedades, vendo a realidade das lavouras, conversando com o produtor, que na verdade também é um momento difícil, porque teve todo um investimento em cima dessa lavoura, né? E devido aos custos, o último plantio teve um custo muito alto, né? Então, que estratégia que o produtor vai lançar, né, para amenizar um pouco essa perda, né? Recuperar, e o gado e o rebanho precisa de alimentação. Então, mesmo tendo esses problemas de falta de chuva, baixa produtividade, o produtor tem que enxergar, né? Tem que enxergar para frente, né? Então não pode desanimar nesse momento. Mas como eu digo, a chuva ela traz um alívio, ela traz uma esperança, né, para o produtor. Então a gente também vai numa propriedade, sai de uma, vai para outra, e a gente vê uma esperança, né? Vê o produtor enxergando com olhos diferentes, né? Não vê quando não chove é uma maneira de ver. Quando chove já muda totalmente, né? Então isso como tu falaste, é importante a gente estar junto do produtor nesse momento, orientando, vendo a estratégia, né? Muito produtor já está se programando, comprando insumos para o plantio de inverno, para as forrageiras de inverno, para fazer um volume maior de volumoso, né? Principalmente o trigo forrageiro, que o pessoal tem lançado essa estratégia. Então já tem toda essa busca aí por esse insumo, né? Estão projetando, né, esse volumoso, esse aumento do volumoso para a próxima safra aí. É o que a gente espera realmente, que seja amenizada a situação, que o gado leiteiro possa fazer o seu processo natural e que o produtor tenha ganho em relação ao investimento também que é feito sobre esse animal, né, os cuidados que têm que ser básicos e necessários. Obrigado, Márcio, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho, mais de 28 anos de atividades aqui em Serafina Correia. Você que é natural de Santa Maria, mas que já é um serafinense já radicado aqui em nosso município. Muito obrigado, Marcos. A gente fica à disposição aí para
para qualquer informação, e a gente agradece essa oportunidade, que é sempre importante colocar essas informações nesse momento, né? Como tu colocaste, é importante nesse momento, e as coisas têm que andar, e né, os rebanhos, a atividade leiteira é uma atividade muito importante no nosso município, né? E dificuldades todos nós enfrentamos, né? Mas como esse ano realmente é um momento difícil, né? Além de toda a questão da estiagem, os aumento dos custos, né? Da implantação das culturas, e então isso tudo traz uma certa dificuldade, mas as dificuldades passam, e tudo, as coisas aos poucos vão se acomodando. Muito obrigado pela oportunidade.